Saudações aos congressistas do primeiro Congresso Nacional de Produção Vegetal, né? É uma satisfação estar aqui com vocês. A gente veio para desenvolver o tema Os bioherbicidas no sistema de produção agrícola. Meu nome é Antônio José Plácido de Mello, eu sou engenheiro agrônomo com doutorado em proteção de plantas. A minha carreira na área acadêmica praticamente foi com desenvolvimento de pesquisa na área de controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Hoje eu pertenço à instituição do IFAO Campus Maceió, e a nossa agenda de apresentação, né, é falar sobre a importância do controle de plantas daninhas, os tipos de controle de plantas daninhas, dar uma ênfase no bioherbicida e falar sobre os métodos de obtenção de bioherbicidas. Né? Vocês estão vendo a figura aí do sistema de plantio da soja. Né? Hoje, produtores, seja qual for o porte dele, pequeno, médio ou grande, a preocupação é a produtividade, gente. A produção, né, por área é a maior preocupação. Para isso, existe a necessidade de fazer o controle dos fatores de risco. Quais são esses principais fatores de risco? O primeiro é o controle de pragas, doenças e plantas daninhas, né? Que interfere, dependendo do cultivo, da maneira como é que se faz esse cultivo, de 30% a 70%. Uma cultura muito bem manejada, as perdas são muito menores. Uma cultura em que existe um manejo de maneira não bem conduzida, as perdas serão muito maiores, principalmente para essas pragas e doenças e plantas daninhas que são agressivas. Então é necessário a vigilância, o controle constante. Um outro fator é o edafo climático, é o clima. Né? A gente percebe hoje, né, através da mídia, TV, rádio, internet, como esses fatores vêm interferindo na produção. Né? Ele é cheia, é seca, é onda de calor, são a poluição, são fatores, né, que vão interferir e que a gente não tem tanto controle como no primeiro caso. Né? A verdade é esse. Né? Hoje a gente não tem um controle imediato, eficaz. A gente pode minimizar as ações climáticas, essas mudanças climáticas que acontecem. Né? Então, é necessário a gente trabalhar o fator de produção que é relacionado aos controles de pragas, doenças e plantas daninhas. Você está vendo aí uma outra foto? Uma cultura com stand de cana-de-açúcar com stand excelente, desenvolvido, mas ela está havendo um fator que é a competição com a corda de viola, com a hipomeia. Né? A hipomeia aí ela está dominando o ambiente, né? E ela é essa cultura agressiva. Né? Ela está competindo por água, competindo por luz e competindo pelos nutrientes. Ela ganhou espaço da cana, apesar da cana ter um stand bom, uma altura considerável, um desenvolvimento considerável, mas ela já está, e isso num período curto de tempo pequeno. Então, é por isso que a gente tem que ter essa preocupação, né, no controle dessas perdas. Ela ganhou no espaço e agora está ganhando nas outras ações. Então a gente tem que pensar no controle. No controle, a primeira coisa quando a gente pensa é controle químico. Ele é assim, é levado em consideração sempre e você percebe pelo volume que é gasto. Só com o controle químico, com esse sumo, no Brasil, ano passado, se gastou 34 bilhões. São 300 moléculas, princípios ativos que atuam só em plantas daninhas. Criou-se um fator que é muito interessante, que é o fator da resistência. De tanto usar de maneira indiscriminada, sem levar em consideração determinados parâmetros, né, que criou a resistência. Algumas espécies hoje são muito resistentes à questão do controle de cultivo. Aí também a gente lembra um outro conceito,
que é muito aceitável para praga, que é manejo integrado de pragas, que é muito aceitável também para plantas daninhas, que é manejo integrado de plantas daninhas e que é aceitável para o manejo de doenças com as plantas, que é o manejo integrado de doença. Entretanto, apesar de ser aceitável, ser lardeado, a gente percebe que é muito bem aceito para as pragas, aceito para doenças e tem uma resistência enorme, né, à cultura do cultivo de plantas daninhas. Por quê? Porque o pessoal ainda não leva a sério essa questão desse manejo integrado de plantas daninhas. É preciso a gente entender que não existe só o químico, que o químico não evoluiu por quase 50 anos, que não parece tantas moléculas novas, e que está criando resistência, é necessário a gente entender que tem os outros tipos de controle. Existe o controle legislativo, em que você impede o acesso de um propágulo, de um dissímilo de planta daninha de uma região para outra. Existe o preventivo, em que você vai fazer limpeza de máquina, equipamentos. Quando você sair de uma gleba para outra, sair de uma região para outra, para evitar essa disseminação. Que existe o uso de sementes certificadas. Existe também um método cultural, que é a rotação de cultura, integração lavoura, pecuária, consórcio de culturas, época de plantio, cobertura do solo. Isso vai impedir o desenvolvimento do banco de semente. Isso vai impedir, né, que determinadas espécies elas vão ter períodos favoráveis para o seu desenvolvimento. Aqui na nossa região, eu estou aqui no estado de Alagoas, gente. Aqui a gente é cana-de-açúcar. O cultivo de maior predominância é cana. É cultura anual. Quando bem conduzido, são 5 anos de cultura, né? Então a gente não pode dar espaço para determinadas espécies se desenvolver. Então o que é comum aqui? Quando é fazer a renovação da lavoura, é entrar com a cultura de ciclo curto, uma leguminosa. Para quê? Para a estruturação do solo, para a questão do nutriente, para quebrar esse ciclo de pragas, doenças e plantas daninhas, né? Na região sul e sudeste, culturas mais de ciclo curto, 90 a 120 dias, então existe uma rotação, uma passagem de uma cultura para outra, aproveitando essa potencialidade da rotação de cultura. Aí trabalha com milho, depois vai com soja, depois vai com sorgo, ou depois entra com uma outra cultura, e isso vai facilitando. Aqui no Brasil a gente tem uma vantagem de um período mais longo de possibilidade de cultivo. A integração lavoura-pecuária, você permite que diversas culturas façam parte daquele espaço, como a consorciação, ao mesmo tempo. E aí você não permite aquela competição, aquele ganho de espaço que as plantas daninhas têm. A época, né, e a cobertura também são fatores interessantes. Existe um outro método bastante antigo que deve ser considerado, mas tem suas limitações. É o mecânico. O arranquio, a carpina, a cultura mecanizada, a roçagem, a roçadeira, em que você vai, por um curto período de tempo, você vai tirar aquela competição daquela planta daninha daquela cultura principal. Qual é o inconveniente? O inconveniente é que quando aparecer umidade ou tiver uma condição favorável para as espécies, elas vão desenvolver, né? Físico, é a cobertura morta, a solarização, o fogo, a inundação, drenagem, o uso de eletricidade, micronutrientes, aliás, micro-onda. O que isso vai permitir? Isso vai permitir que naquele momento, naquela ação localizada, você faça aquele controle com essas práticas, né? E por último vem a pré, após, se é ação de contato ou não é o cultivo químico. O uso do herbicida no controle, que tem sua eficácia, mas pelo uso dela
há muito tempo, né, vem permitindo a questão do surgimento de espécies daninhas resistentes. Por quê? Porque você precisa levar em consideração o mecanismo de ação. Você tem que fazer até para o uso desse herbicida, você não pode usar constantemente. Você tem que fazer um rodízio, uma rotação dentro desses mecanismos para impedir essa resistência. Né? Lembrando aos senhores, né, e senhoras, que é planta daninha? Planta daninha é aquela planta indesejável naquela cultura. A gente mostrou a foto lá da hipomeia, então a hipomeia ela é indesejável. Por quê? Porque ela está afetando lá o desenvolvimento. E agora é o nosso objetivo da nossa conversa. É o controle biológico, né? É o controle, né, através da ação de parasitas, predadores ou patógenos, ou o uso de fatores interativos como a alelopatia. São substâncias que estão presentes no solo que vão interferir no desenvolvimento dessa plantas daninhas, né? Então existe uma citação que há 24 milhões de metabólicos, de substâncias secundárias produzidas pela própria planta, né, ou por outras plantas, que tem potencial. Muito foi estudado, muito foi visto já, mas, entretanto, ainda carece de muitas pesquisas para isso. Então, o biológico, tanto para pragas como para doença, ela já tem uma considerável informação em aplicabilidade, agora precisa ser colocado para plantas daninhas. E isso é necessário você fazer a observação no campo. Qual aquela espécie de daninha, ou aquela espécie de patógeno, ou de praga, ou predador, parasita, que está interferindo na planta daninha, naquele determinado período, e não está interferindo na cultura principal. Então é necessário ter essa observação. Começa já a observação no campo, e aí você faz a sua aplicabilidade em laboratório com modo de pesquisa e depois vai desenvolvendo essa pesquisa até sair um produto comercial. Então, lembrando, esses produtos são baseados em princípios ativos naturais, como extrato de plantas, ou micro-organismo patógeno, isolados para o controle de plantas daninhas. Né? Tem uma ação específica, difícil aquisição de resistência, efetivamente você vai usar em doses menores e são biodegradáveis. Né? Então, essa é a importância. Né? A literatura já traz exemplo, aí está aí, ó. Bioherbicida é uma revolução anunciada. Tá? No Brasil, já a Universidade Federal do Piauí já tem um produto desenvolvido através da ação de bioherbicida. A Universidade Federal de Santa Maria também já tem e está em desenvolvimento. Né? A literatura traz alguns experimentos, alguns resultados e publicam, né, esse caso aí, extratos vegetais de espécies de plantas do Cerrado Sul Mato-Grossense com potencial bioherbicida e bioinseticida, quer dizer, tanto para controle de plantas daninhas como para controle de insetos. O potencial alelopático da Mícia guianense também ela foi publicada, né? Bioherbicida para controle de plantas daninhas de cultura de verão. E aqui na nossa região a gente desenvolve um trabalho de obtenção de bioherbicidas através de extrato aquoso, metanóico, de espécies de plantas daninhas. A gente escolheu 10 plantas daninhas, né? Na verdade, são 10 culturas agressivas, né? Em que ela não permite que outras espécies se desenvolvam, como o amaranthus, o caruru, a tiririca, a Cyprus ronduntus, a grama seda, como a Cynodonta,
A corda de viola que a gente viu na fotografia lá na cana-de-açúcar, mamona, que é o ricino com cumes, a braquiária, né, a braquiária de cume, capim-colchão, que é a Digitaria onzeolitária, capim colonião, que eu citei como uma forma, ou você vai fazer o cultural arranquio da espécie para evitar que ela dissemine semente e se propague mais ainda, porque ela dissemina através de semente por propágulos, ou você vai fazer um cultivo químico localizado para fazer o controle, né? Porque você não tem o controle dela vegetativo, né? Capim gengibre é outro também agressivo, toma espaço de tudo, o paspalo marítimo, e a guaxuma, Cida rombifolia, porque ela vai atender, ela é encontrada em todos os espaços, em todas as regiões, então ela tem essa agressividade também. Então, a gente elencou esses 10, estamos fazendo já há 3 anos a obtenção desses extratos, aí você escolhe se é na folha, se é na raiz, se é no caule. Né? A forma de obtenção desses extratos são variáveis, né? Você pode fazer por método de ultrassom, maceração, micro-ondas, método a quente, frio. Você escolhe um tipo de obtenção desses extratos e vai fazendo em diversas concentrações, ou com a própria espécie de plantas daninhas, ou com sementes hortícolas, para ver o efeito da sua germinação. Ver a velocidade, o índice de velocidade de germinação e ver a sua biometria. E vai comparando os resultados com testemunha e as concentrações, e você vai vendo os efeitos. Né? A gente já tem encontrado, durante esses 3 anos aí, muitos resultados bons para essas espécies e em condições controladas, em condições de laboratório. É lógico que elas têm fase, você vai obter isso em uma fase de laboratório que vai ter um resultado excelente. Depois você vai começa a fazer isso em casas de vegetações, né, para poder ver numa condição também controlada o efeito disso, e depois você dimensiona isso para experimentos de campo. Né. Não é fácil, isso é uma etapa que demora aí em torno de 10 a 15 anos, mas ela é uma espécie, um método de cultivo, de controle de plantas daninhas bastante promissor. Você quebra a ação da resistência, você quebra a ação de não ter renovação de moléculas nas últimas 5 décadas. E você permite, né, esse controle. E envolve diversas áreas, gente. Eu digo, ninguém pode ter pesquisar sozinho. Por quê? Você começa a fazer isso em um laboratório, aí depois vem a dúvida de você isolar esse extrato, aí já entra num outro laboratório, que é o laboratório de química, com a cromatografia, para poder fazer essa identificação e essa síntese desse extrato. Aí depois você entra para o campo fazendo as suas aplicações, as suas colocações dessas informações, de forma que o campo venha a ter as respostas. É natural que quando você vai comparar resultado do laboratório, cada vegetação e campo, as ações são diferenciadas. Né? Em função de quê? Em função das condições controladas. Aí você usa uma outra a ferramenta das estatísticas. Né? Geralmente você, quando for fazer isso, você vai ter o screen primário e o screen secundário. Outro aspecto interessante é o seguinte: eu detalhei muito a ação desses extratos, né, das ações do extrato, dos alcaloides, dos metabólicos. Né? E quando é predador, aí você vai ter de selecionar esses predadores, vai ter de fazer a sua criação em laboratório, desenvolvimento, para poder entender esse processo. E no caso de doenças, como pode ter, já tem caso de puccíneas, de coletródico, né, solonáceas, que ocasiona doenças nessas plantas daninhas. Aí você vai ter de isolar esse material, usar o postulato de Cook.
né, para poder entender isso em relação às plantas daninhas, né, fazer sua multiplicação em método de cultura, testar também em laboratório, casa de vegetação e no campo, para poder fazer essas medições e entender, sempre levando em consideração ao IVG, o índice de velocidade de germinação, e levando em consideração as biometrias que são necessárias para essas comparações, né? Então, é um processo dinâmico, isso aí vem também atrelado, não foge, né? É atrelado também à tecnologia de aplicação, porque no futuro, quando você desenvolve um produto desse, você vai ter de fazer as aplicações, né? Seja ele manual, costal, ou seja, tratorizada, aviação, ou ao uso do drone, né? Mas tem uma vantagem, porque é a vantagem dela ser um processo natural. Ela é sintetizada por esse processo natural, e aí vai casar com aquelas informações de apresentar essas condições do produto em relação às condições ambientais para poder fazer essas medidas, né, de controle. Então a gente entende que para uma preocupação tão séria, seja qual for o porte do produtor, seja qual for a cultura, é que tem de se controlar as plantas daninhas, que não só é de uma maneira isolada, só com a variedade, ou com o uso de resistência, ou com o uso de o controle químico, na verdade é tudo, né? É preventivo, o cultural, o biológico, o químico, né, que vão em conjunto criar esse manejo integrado de plantas daninhas. Por isso que eu digo, manejar é preciso. E a potencialidade do biológico é muito grande. É necessário que haja mais pesquisa, mais informações, mais integração para que isso se some, né? E que a indústria, né? A indústria que vive desse processo como um todo, né? O agricultor que vive desse processo como um todo, mas os pesquisadores possam, em conjunto, desenvolver não só um produto, mas vários produtos de ação que haja esse controle. Eu aproveito a oportunidade para agradecer à comissão organizadora, a vocês que disponibilizaram o seu tempo para assistir esse evento, essa palestra. Me coloco à inteira disposição, né? Aí está o meu e-mail, para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, e que possa, no futuro, somar, né, como uma forma de esse crescimento. Eu sempre digo, né, as gerações, ela aproveita as informações e o conhecimento da pesquisa do passado. Se hoje nós temos uma produtividade muito grande para determinadas culturas, é porque no passado houve visionários que pesquisaram, levantaram essas informações, desenvolveram e divulgaram. Então é necessário que a gente faça esse compromisso também. E aí eu coloco essa bandeira do bioherbicida para vocês que estão assistindo, para que ajude que isso no futuro seja uma prática tão quanto as demais, né? E que tenha sua eficiência nesse controle. Então eu agradeço a todos e até um próximo momento.